E o que é o substantivo? O substantivo parte primeiro do diagnóstico, posto por esses slides, que há um déficit previdenciário. Nós já vimos pelo estudo de quem faz o estudo para o Estado brasileiro, que são os fiscais da Receita, que não há déficit, certo? As maiores autoridades em fazer esse estudo fazem para o Estado brasileiro e fazem para nós, porque divulgam militantemente. Não há déficit. Bom, mas esse estudo chega à conclusão de que, primeiro, há déficit. E se há déficit, onde há problemas no regime geral e também nos regimes próprios. Os problemas estão elencados nesses 7 ou 8 itens, dependendo de quem os apresente. Se for o ministro da Previdência ou o Miguel Rosseto, que assina aquela portaria, ministro de Dilma, falam em 6 ou 7 itens. Se for Henrique Meirelles, se for da equipe do Temerário, pode ter mais um item, podem ser 8 itens, mas eles são iguais. Quais são? O problema de déficit na Previdência decorre eles, tá? Tem déficit. O problema de déficit na Previdência decorre, em primeiro lugar, de termos feito, a partir de 1988, os benefícios previdenciários e assistenciais, por exemplo, o BPC, serem indexados pelo salário mínimo. Durante os governos petistas, nós temos de dizer, durante os governos petistas, o salário mínimo foi reajustado um pouquinho acima da inflação, certo? Quando o salário mínimo é ajustado, seja pela inflação ou com um ganho real, ainda que pequeno e ínfimo, o benefício previdenciário também é reajustado por esse mesmo ganho, porque ele está relacionado, ele está indexado, ele está conectado à evolução do salário mínimo. Um dos déficits, uma das conclusões a que chegou esse estudo é que o salário mínimo é um problema. Por quê? Porque são pagos cerca de 30 milhões de benefícios pelo regime de Seguridade e é impossível que nós mantenhamos no Brasil a relação dos benefícios da Seguridade, a maioria deles, especialmente os previdenciários, indexados ao salário mínimo, porque cada vez que aumenta o salário mínimo, que vocês sabem, em condições astronômicas, agigantadas e etc., um salário mínimo de verdade, suficiente para a gente viver, não é? Ironia das ironias, claro que não é. Também sobe o benefício previdenciário. Veja a barbárie que as pessoas estão dizendo. O benefício do salário mínimo é suficiente para o trabalhador, nós já temos de dizer que não é, e o Diese o diz também, o Diese, que, aliás, está aí para fazer o diagnóstico, ajudou nesse diagnóstico, tem assento e está nomeado, certo? Para a gente saber com quem nós estamos lidando, e quem está de cada lado da faixa, né? Então, todo mundo que fez esse diagnóstico está comprometido, na minha opinião. Mas eu sou mesmo uma pessoa de raiz, né? De radical de raiz. Para mim está comprometido. Porque senão poderia ter dito, as contas não são assim que faz. Né? Nós temos outra conta aqui, vamos chamar o pessoal da Anfip, da Receita Federal, para nos mostrar qual que é a conta. Bom, fizeram essa conta para dizer, não pode ter benefício previdenciário no mesmo valor que o salário mínimo. Por quê? Porque, veja, aposentado e pensionista não precisa de tanto dinheiro assim. É isso que está por trás, né? Então, quais são as possibilidades? Segundo Henrique Meirelles tem anunciado, desindexar do salário mínimo. É o que o governo Temer tem dito. Precisamos discutir a desindexação dos benefícios previdenciários e dos assistenciais do salário mínimo.
E como o salário mínimo não deve ser direito adquirido, porque esse, segundo o Meirelles, é um conceito controverso e controvertido, que a gente pode rediscuti-lo. Então, aí ele já diz das entrelinhas para os capitais o que é a previdência na formulação dele. Desindexa do salário mínimo e, se puder, se tiver força, reduz abaixo do salário mínimo. É isso que eles estão dizendo. Porque a proposta das patronais que estão aí nesse estudo é que o benefício de previdência não seja pautado como patamar mínimo num salário mínimo, mas que seja para o capital bancário financeiro, que seja meio salário mínimo. Mas eles não têm muito acordo entre eles, se é 400, se é 500, se é 350. Então, o que tem de acordo? Que o salário mínimo já não é mais um índice importante, porque causa muito déficit. Em Dilma, isso também está posto. No governo de Dilma, isso também está posto. Desindexar do salário mínimo e corrigir por um outro índice. Num, a desgraça chega logo. No outro, a desgraça chega pela um país de inflação. Em 3 anos, 4 anos, o salário mínimo não corrigido como o benefício previdenciário não corrigido como o salário mínimo, vai estar no mesmo ponto ou muito parecido com o ponto da machadada direta, certo? Segundo ponto que esse estudo levantou. Segundo ponto, é preciso, nessa bagunça de sistemas, 2.080 sistemas próprios, mais um sistema geral, um regime geral, é muita diferença de... O capital e o patronato estão preocupados com os nossos direitos, né? É muita diferença de direito, então, nós temos aqui que unificar os regimes. Nós temos de unificar os regimes, sim, como bandeira da classe trabalhadora, mas com a nossa proposta, não com essa que eles estão fazendo. Portanto, não é hora agora de unificar o regime. Para unificar o regime é fazer o seguinte: onde que está no regime próprio mais baixo? Então, vamos tomar como referência. Onde está no regime geral mais baixo? Então, vamos tomar como referência. E a referência agora é a seguinte: para os servidores públicos, especialmente os federais, nós temos de alcançar 2 exigências para nos aposentarmos. Nós temos de alcançar contribuição, 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 para os homens, e idade. Se tiver no regime de transição, 55 e 60. Se não estiver, 60 e 65. Então, eu que trabalho desde os 14 anos como largas parcelas da classe trabalhadora desse país, não tenho em carteira assinada, senão o tempo que eu estou na universidade, mais 2 anos que eu trabalhei na prefeitura de Joinville como assistente social. Eu tenho, portanto, 25 anos de contribuição, e eu tenho de trabalho aos 51 anos, desde os 14 anos de idade, certo? Eu não sou... se fosse só eu, vocês poderiam hoje decidir aqui que iriam levantar um monumento a mim que trabalho desde tão cedo. Ocorre que isso não é verdade. A classe trabalhadora nesse país começa a trabalhar muito cedo e começa a trabalhar informalizada. Por isso, dizer que no regime geral há que fazer o mesmo que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, pela emenda 41/2013, a emenda constitucional, fez com os servidores públicos, é inaceitável. Sabe por quê? Porque é o terceiro ponto do estudo agora, então. O segundo primeiro, desindexa do salário. Segundo, estabelece idade mínima e aumento da contribuição, do tempo de contribuição para o regime geral. Terceiro, como é que faz isso? Unificando os regimes de previdência próprios e o regime geral. Isso vai fazer o quê? Vai aumentar muito o tempo de trabalho dos trabalhadores do regime geral
e vai aumentar em muito o tempo de contribuição. Isso porque a demografia no Brasil diz o seguinte: as mulheres, em média é superfície da vida, né? Em média, as mulheres no Brasil estão vivendo até 74 anos. E os homens até 71, 72 anos. Então, temos média. Então, temos de fazer o seguinte: levar o direito à aposentadoria não perto da expectativa de vida, mas da expectativa de morte. Nós temos que empurrar as pessoas para trabalharem até perto daquilo que seja uma idade média de vida das pessoas. Só que, quando trabalha com idade média, faz muita diferença. Por quê? Porque uma pessoa do interior do Norte ou do Nordeste, que seja um trabalhador rural ou uma trabalhadora rural, tem uma expectativa de vida diferente de quem vive no centro de São Paulo e come 3 vezes por dia, do que quem vive na periferia de São Paulo, desempregado, informalizado e sem possibilidade de comer, de estudar, de ter um salário e emprego garantido como o nosso. Então, essas médias, elas são, essa conversa de demografia, que é uma conversa que parece muito científica, é uma conversa para obscurecer as diferenças e empurrar todos para a idade de fim do trabalho muito próxima da idade da morte. É disso que se trata. O outro ponto, esse é o terceiro, então. Estudos demográficos dizem que as mulheres estão vivendo mais, e é verdade, e isso não pode nunca ser, viver mais, um peso, tem que ser uma comemoração humana, e mais, para pensar que nós, trabalhadores, e trabalhadoras, estamos vivendo mais, tem de introduzir um elemento que está fora de toda a discussão, especialmente dos capitais e dos governos, e das centrais pelegas. Não estou falando que são todos que estão ali que são pelegas, mas temos bastante, né? Tem quase o alfabeto inteiro. Estou dizendo o seguinte, está ausente desse estudo de aumento da expectativa de vida o estudo de produtividade do trabalho. Porque a produtividade do trabalho aumentou muitíssimas vezes mais do que a expectativa de vida. Então, se a gente colocar a produtividade do trabalho ali, nós podemos nos aposentar todos aos 55. Que não precisa trabalharmos até lá. Mas o capital não se move pela produtividade do trabalho. Ele se move para aumentar a produtividade do trabalho, mas não reconhecerá para nós que a produtividade do trabalho é um elemento que deve entrar nessa conta, porque isso significa mexer nos seus lucros, certo? Então, aumento da idade. No aumento da idade, nós mulheres estamos vivendo uns 3 ou 4 anos mais, em média, do que os homens. A despeito de nós, mulheres, sermos uma permanência gigantesca no Brasil, mulheres que temos, diferentes dos homens, que é uma proporção minúscula no Brasil, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, o trabalho e o estudo. Nós estamos chegando a 4 jornadas de trabalho, as mulheres. Os homens têm 1 ou 2. O que quer fazer essa reforma? As mulheres vivem mais, portanto, todas, mulheres e homens, todas nós, mulheres e todos os homens, devemos nos aposentar com a mesma idade de 65 anos. Certo? 65 anos, idade mínima. Como nós teremos de combinar tempo de contribuição, nós vamos para além dos 65. Certo? Porque tem que combinar as duas coisas. Não é chegar a uma e já cumprir o requisito, é combinar as duas. Dizem esses doutos e doutas senhoras que
Não existe isso no regime geral, pois eu lhes digo, existe. E existe de duas formas. Existe no regime geral, pelo fator previdenciário, que já impõe, para que a aposentadoria não reduza miseravelmente, contribuição e idade. E existe agora, ainda de forma mais clara, com a fórmula 85-95, do governo Dilma, certo? Fator previdenciário de Fernando Henrique Cardoso, 20, é o que decorre, a lei infraconstitucional que decorre da reforma 2098, combinada agora com a da presidente Dilma. As mulheres são o problema, nós somos o problema. Mas também são o problema para a Previdência os absolutamente privilegiados trabalhadores rurais. Eles fazem uma conta que, olha, nauseante, porque eu não vou falar a palavra mais adequada, vocês acabaram de tomar café. Nauseante. E diz o seguinte: se recolhe só 6 bilhões dos trabalhadores rurais e a conta para pagar as aposentadorias dos trabalhadores rurais, esses privilegiados, é da ordem de 30, 20, 30 bilhões. E aí diz o seguinte, e os trabalhadores rurais têm aposentadoria especial, veja só. Tem uma aposentadoria especial e precisam contribuir apenas 15 anos, como outras aposentadorias especiais. Sabe por quê? Sabe por quê nas nossas lutas nós ganhamos isso? Porque um trabalhador cortador de cana, por exemplo, tem 11 anos de vida de coluna útil para o trabalho. Ele tem mais 4 anos de contribuição, que eu não sei de onde ele tira dinheiro. Porque um trabalhador que corte cana, por exemplo, faz cerca de 20 mil vezes o mesmo movimento, que é cortar em cima e cortar embaixo. Ao final, estudos científicos, pesquisas seríssimas pelo Brasil afora, de poucos docentes que mexem com isso, mostram que, ao final de 11 anos, esses caras estão, e essas caras estão absolutamente imprestáveis para o trabalho e para qualquer coisa na vida, certo? Então, temos mesmo de proteger esses trabalhadores. Do outro lado, a ministra da Agricultura, até há pouco, a senhora Cátia Abreu, disse o seguinte: não vão estender a contribuição sobre o lucro líquido e o COFINS para os grandes proprietários de terra, porque nós não deixaremos, e nós somos quem produz a comida para alimentar o Brasil. Vocês lembram disso? Não faz 3 anos, faz 2 meses que ela disse isso. Ou seja, o trabalhador é privilegiado, o trabalhador rural, se aposentar com 15 anos. O capital agrário pode ser até ministro do governo, mas não precisa recolher contribuição sobre o lucro líquido e nem COFINS, certo? É essa a justiça que nós temos visto nos últimos 30 anos nesse país, no que diz respeito a reformas e contra-reformas da Previdência. Equiparar a idade entre homens e mulheres, já falei, igualar os regimes próprios, não é? Tornar os regimes próprios, primeiro passo da reforma, todos os regimes próprios, os 2.080 regimes próprios iguais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na prefeitura, no município do Rio de Janeiro, não tem nem fundo de pensão e os aposentados não recolhem, continuam a não recolher. Porque o César Maia fez lá, queria o voto dos trabalhadores e não fez a contra-reforma que Lula fez em 2003. Não fez para o município. O Estado fez. Então, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, os aposentados não recolhem, não continuam a recolher para a Previdência. Bacana, né? Podemos fazer o seguinte: igualar todos os regimes próprios ao regime do Rio de Janeiro nesse quesito. Não é? Igualar todos os regimes próprios ao do Rio de Janeiro no quesito fim da FUNPRESP, fim da Previdência Complementar, volta da integralidade para todos os trabalhadores e volta a paridade para todos os trabalhadores, não é? Porque os aposentados estão parados na carreira e eles não têm os ganhos que os ativos estão tendo no Serviço Público Federal, salvo raríssimas exceções. Então, se for para igualar, tomando o seguinte, qual que é a nossa proposta? Vamos tomar, porque sabemos que tem dinheiro,
vamos tomar, no quesito, cada um deles, em cada direito, e vamos ver. Hoje para esse dos aposentados, a referência é o Rio de Janeiro. Então, todos nós teremos a mesma referência. Para o outro, eu não sei aonde, Curitiba. Então, todos nós vamos ficar... Aí dá. Fora disso, é ataque aos nossos direitos.